E agora a gente vai falar de um assunto que é importante aqui com o Tiago Nigro. Seja bem-vindo, Tiago, tudo bem? Tudo ótimo. Tiago, estou lendo aqui, e você é criador do Primo Rico. Exatamente. E você quebrou na Bolsa de Valores aos 17 anos de idade, deu a volta por cima. Exatamente, cara. Foi uma loucura na época, assim, né, meu? Quebrar logo cedo é complicado, né? Mas a gente aprende com isso, né? Você entende do assunto muito bem e vai falar para a gente agora como se preparar financeiramente para o intercâmbio. Acho que muita gente tem curiosidade e tem algumas dúvidas, então é com você, viu, Tiago? Pô, muito obrigado. Bom, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Deixa eu só fazer uma pesquisinha muito rápido aqui. Quem tem 20 anos ou menos aqui, só para eu entender? Tá, quase todo mundo, né? Assim, quem tem de 20 a 25 anos aqui? Aqui, e quem tem mais de 25 anos? Tá bom, os pais, assim, legal. Bom, eu vou começar aqui e durante a apresentação eu vou me apresentar também um pouquinho mais sobre o conteúdo. E, poxa, eu não gosto de fazer disso daqui um monólogo, sabe? Então, eu gostaria muito que, se tivesse qualquer coisa assim, que vocês dessem um toque, interagissem bastante, que isso é muito legal. Eu falo sobre um assunto que é do interesse da maioria das pessoas, que é o dinheiro, e acho que todas as pessoas gostariam de ter mais e mais e mais, a gente nunca está contente, ou, no mínimo, a gente gostaria de ter menos dívidas, né? Que muitas vezes a gente tem esses problemas. E aposto que muita gente se identifica com isso. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, assim, qual que é o tema da nossa palestra? O tema da nossa palestra é como se preparar financeiramente para o seu intercâmbio. Tá? E aí eu já começo com mais uma perguntinha aqui. Quem tem uma expectativa ou gostaria muito de fazer um intercâmbio nos próximos 12 meses aqui? Bastante gente. Legal, bacana. Espero que a gente consiga ajudar vocês todos, então. Eu queria levantar uma questão que é o seguinte: intercâmbio é um investimento? O que vocês acham? Vocês acham que intercâmbio é um investimento? Vocês acham que intercâmbio é lazer? Quem acha que é investimento aqui? Quase todo mundo? Pô, que legal. É bacana ver vocês falando isso, porque o conceito do investimento é o conceito de, poxa, você fazer alguma coisa que vai te gerar frutos, né? E eu falo muito sobre investimento e por causa da minha trajetória. Então, eu vou falar muito rapidinho sobre a minha trajetória para poder explicar o porquê eu estou aqui. Porque, às vezes, vocês não me conhecem, estão falando, pô, quem que é esse cara aí falando, né? Então, bom, alguém aqui já ouviu falar no canal do YouTube O Primo Rico? Legal? Algumas pessoas, bacana. Então, o canal do Primo Rico é o meu canal, né? É um canal no YouTube que eu falo sobre dinheiro, investimentos, finanças e tudo mais. E hoje é um dos maiores canais sobre investimentos do país, e inclusive do mundo. Ele é o segundo maior canal do mundo que fala sobre dinheiro e investimentos. A gente tem hoje mais de 600 mil inscritos no YouTube e mais de 3 milhões de visualizações em todas as redes sociais por mês. Então, a gente fala bastante sobre o assunto. Mas como que eu fui parar nisso, né? Da onde que eu comecei a falar sobre dinheiro, investimento e tudo mais? Como o Rafael apresentou, quando eu era muito novo, na verdade, antes dos meus 17 anos, eu tinha um sonho de ser aquele cara do mercado financeiro. Vocês já assistiram o Lobo de Wall Street aqui? Lobo de Wall Street, esses filmes assim, os caras sempre ficam muito ricos assim, e muito rápido, né? E o meu sonho era ser esse cara, né? Tirando a parte ruim que geralmente essas pessoas têm. E eu queria ser muito rico, eu queria ser esse cara. E quando eu fiz ali os meus 18 anos, na verdade foi dos 17 para os 18, os meus pais chegaram para mim e me deram um dinheirinho. Falou, pô, Tiago, tá aqui o dinheiro que a gente guardou na sua poupança. E eles me deram 5 mil reais na época. Obviamente tinha mais dinheiro, mas eles precisavam tirar por causa de dívidas, algumas coisas, sobrou 5 mil reais. E eu peguei 5 mil reais, que, poxa, para mim era tudo, né? Era 100% do que eu tinha. E eu falei, eu vou ficar milionário, eu vou investir isso daqui e esse dinheiro vai rentabilizar para caramba. Aí eu peguei esses 5 mil reais e o que vocês acham que eu fiz? Primeira coisa, o que eu fiz, vocês acham? Eu investi. Porque, na verdade, eu achei que eu estava investindo, né? Porque eu falei, pô, eu vou ficar rico, é fácil, todo mundo fica rico nos filmes, eu vou ficar também. Aí eu peguei esse dinheiro, que meus pais demoraram quase 18 anos para juntar, peguei 5 mil reais, coloquei na Bolsa de Valores. O que eles demoraram 18 anos para juntar, eu demorei 1 semana para perder. 1 semana, eu perdi tudo, assim, 1 semana. E foi um absurdo, porque eu percebi que, de fato, eu não sabia o que era ser um investidor, o que era gerenciar dinheiro, mas eu gostava muito do assunto. E eu acho que quando a gente fracassa ou quando a gente erra, a gente tem sempre dois caminhos a seguir, né? Um é ficar dizendo, eu sou um loser, eu sou um fracassado, e o outro é aprender com isso. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar, tirei um monte de certificação financeira, comecei a aprender um monte de coisa, montei meu próprio escritório de investimentos,
E aí eu vendi o meu escritório de investimentos depois de mais ou menos uns 6, 7 anos e atingi minha independência financeira. Tá? Nesse escritório, eu ensinava e ajudava investidores a investirem, e daí para frente eu comecei a pegar mais conhecimento, comecei a falar na internet, a falar em palestras, ensinar pessoas, e hoje eu dissemino educação financeira. Tá? Então, é por isso que eu estou aqui falando para vocês e espero que eu possa ajudá-los, né, a clarear um pouquinho mais essa decisão. É um momento complexo, né? Também tentar conciliar um pouquinho as melhores escolhas para o intercâmbio, principalmente quando a gente fala de dinheiro. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do intercâmbio. E se alguém discordar, pô, eu gostaria muito que vocês me falassem, porque eu adoro debater. Tá? Então, beleza. Inglês agora é uma necessidade. O que vocês acham? Vocês concordam com isso daqui? Tipo, não é um diferencial mais, sabe? Inglês ele é uma obrigação. Assim, eu já contratei muita gente na minha vida. E chegou uma hora que eu nem perguntava mais se essa pessoa falava inglês, porque para mim já era uma obviedade. Não tem porquê. Se a pessoa não fala inglês, ela está muito atrasada. Não faz sentido. Né? O inglês ele é um diferencial social e competitivo. Tá? E o intercâmbio é uma abordagem diferente do curso tradicional de idiomas. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte. O que vocês acham que é mais vantajoso? Esquecendo o preço, só pensando em benefício, em valor agregado. Fazer um curso de inglês numa escola de inglês ou você aprender inglês no intercâmbio? O que vocês acham? Qual seria o principal motivo para vocês? Experiência, aprender, pessoas. É um conjunto de muitas dessas coisas que vocês falaram. Tá? E a gente costuma tomar uma decisão baseada totalmente no preço das coisas. Mas o que eu sempre disse é que o preço do remédio não é o que vai curar o paciente. Então, tem um exemplo muito legal esses dias, que eu adoro comer japonês aqui. Né? Rodízio japonês, para mim, é sensacional. Pô, eu adoro hot roll, adoro temaki, adoro tudo isso. E eu lembro que eu queria economizar, porque o rodízio japonês é muito caro. Né? Quem vai em rodízio sabe, é tipo uma comemoração ir no rodízio. E eu estava indo no rodízio, eu falei, eu não vou gastar de novo aqui mais de R$100 no rodízio, e aí vou eu, minha namorada, e mais outras pessoas, e fica muito caro. Eu falei, não, vou num rodízio baratinho aqui, perto do escritório. Aí eu fui num rodízio de R$36. Cara, eu falei, vou economizar, vou olhar para o preço, mas eu não olhei para a qualidade. O que aconteceu? Eu fiquei mal. Aquele salmão era borrachudo. Sabe esse negócio? Aí eu comecei a passar mal e fiquei 2 dias sem trabalhar. Sabe? Então, eu olhei só para o preço e tomei uma decisão olhando só para isso. E não que seja errado olhar para o preço, mas a gente tem que pensar na relação do valor agregado versus o preço que a gente paga por qualquer coisa. Tá? Então, no intercâmbio, uma coisa que a gente olha muito é a experiência. A experiência é muito importante. Isso aqui é uma coisa que ninguém tira de você. As pessoas podem tirar tudo de você, sabe? Pode tirar seu dinheiro, pode tirar tudo, mas não tira o que está na sua cabeça, o que você viveu, a sua experiência. Isso é um valor agregado. Então, você tem um conhecimento adquirido. A qualidade do que é ensinado é diferente. E você usa isso na sua vida pessoal e profissional, não é só algo teórico. Tá? E, inclusive, eu sou muito contra o mundo teórico, assim, sabe? A gente fica só estudando, e é tudo teoria, mas depois a gente sai da escola, alguma coisa assim, e a gente vê que a gente não usa a maioria das coisas que a gente aprendeu. Porque a gente vive num mundo em que a gente aprende tudo que é teórico, mas isso daqui não tem quase nada a ver com a verdade, o mundo, a vida, sabe? Então, eu sempre falo muito do caso Taekwondo. Vocês já ouviram falar disso daqui? Não? Alguém aqui já viu o Anderson Silva lutar no UFC? Beleza, imagina o seguinte. O UFC é aquele esporte lá que rola uma porradaria, tal, uma luta, e a galera é muito habilidosa. E imagina que... Alguém aqui luta? Você luta? O que você luta? Muay Thai? Beleza, então imagina aqui, você vai me ensinar a lutar Muay Thai. Beleza? Então a gente vai sentar aqui, você senta ali, eu aqui, e você vai começar a me ensinar toda a teoria do Muay Thai. Toda a teoria. Aí eu pego, depois de anos estudando, eu vou para o ringue lutar com alguém. O que vai acontecer? Eu vou tomar um pau. Não é? É isso que vai acontecer. Eu vou tomar um pau, porque só a base teórica ela não vale de muita coisa. Isso é o caso do Taekwondo. Né? Então, eu vou contar uma coisa minha em relação ao inglês, que eu estudei muitos anos. Eu estava fazendo uma conta hoje de manhã, e eu estudei 12 anos de inglês em escolas, né, de inglês e tal.
E a minha faculdade foi 1/3 dela em inglês também. E, pô, eu usei muito inglês. E eu achei que eu era fluente. Eu tinha certeza que eu era fluente. E no ano passado, eu produzi um documentário que chama O Código da Riqueza. Alguém ouviu falar nisso daqui? Não? É um documentário que fala sobre riqueza. Eu viajei o mundo no ano passado, eu falei com algumas das pessoas mais ricas do planeta, falei com 5 bilionários, vencedores de prêmio Nobel, falei com um monte de gente. Só que o probleminha é que esses caras, a maioria deles falavam inglês. E, porra, eu, como empreendedor, eu queria fazer isso, cheguei lá, achei que eu era fluente, tinha um monte de questionário, sentei na frente do vencedor de prêmio Nobel, e o cara começou a falar um nível de inglês que não era o que eu tinha, sabe? Então, é o mundo teórico versus o mundo prático, entendeu? Então, por isso que eu sempre passo isso, e isso se aplica para tudo, até para o mundo dos investimentos, né? Imagina que eu estudo investimentos a vida inteira, eu vou aplicar na Bolsa de Valores, eu vou perder também, porque a Bolsa de Valores é um mundo prático. Tá? Então, beleza. Vê se vocês concordam com isso. O curso de idiomas é uma opção mais barata para quem quer aprender idioma, mas está deixando de ser um diferencial para ser uma necessidade. A gente já concordou com isso, na verdade, né? A experiência no exterior aumenta as chances de conseguir emprego e faculdade. Vocês concordam com isso? Eu já entrevistei bastante gente, né? E antes de eu entrar no mercado financeiro de fato, eu era headhunter. Um headhunter é uma pessoa que contrata pessoas. Eu era aquele cara que contratava funcionários para uma empresa ou para outra empresa. E quando eu contratava pessoas, eu conversava com uma empresa, então eu vou dar um exemplo real. Tinha um banco que contratava a minha empresa para que eu contratasse funcionários para o banco. E o banco me falava, olha, eu quero que esse cara aqui tenha essa faculdade, tenha esse perfil, tenha esse conhecimento aqui, fale esse nível de inglês e tenha feito intercâmbio, sabe? Então, para mim, não cabe julgar se isso é bom ou não. Eu estava fazendo o que a empresa estava mandando fazer. E o intercâmbio ele gera um valor agregado muito importante para as pessoas. Então, quando eu começo a ver as pessoas nem dando chance de gente chegar em entrevista, porque já existia um corte antes, que era um corte muito mais quantitativo do que qualitativo, que é um corte assim, o cara pegava no Excel, tem intercâmbio? Não, corta. Sabe, se ela tem faculdade, não sei o que lá, não, corta. Então, não dava nem a chance da pessoa mostrar. Então, isso daqui me deixa muito assustado. Tá? E quando a gente aprende inglês só numa escola, a gente não é introduzido aspectos culturais e práticos que deixam a gente muito melhor na fluência. Tá bom? Então, eu separei 2 notícias aqui. Alguém já entrou no site da Infomoney? É um dos maiores sites assim, sobre negócios e tal do Brasil. E eu tirei essa notícia de lá. Ó, em 10 anos, todas as vagas de emprego vão exigir inglês. Tá? E isso daqui é muito legal. Isso daqui é muito legal, é uma dica também. Ó. Se você escrever no Google como alavancar resultado, você vai ter 2 milhões de links no Google. Se você escrever How to Leverage Results, você vai encontrar mais de 50 milhões de resultados. Então, o ponto eu gosto de ler. Alguém aqui lê livros, gosta de ler também? Então, quem lê vai entender o que eu estou falando. A maioria dos livros, na verdade, todos os melhores livros do mundo, eles saem primeiro em inglês. E a maioria dos livros, eles não chegam no português. Então, quem fala inglês tem esse tipo de diferencial. Ó, você tem muito mais informação e acesso, sabe? Então, esse é um ponto muito importante. E esse é outro que eu separei também. Ó, a pesquisa diz que 82% dos candidatos não atendem requisitos para ocupar vaga. Então, eu lembro que eu fazia muito isso também, que eu ia me candidatar para uma vaga e tinha lá nível de inglês, né? E eu sempre colocava fluente, mas às vezes não era fluente. E muitas pessoas são cortadas da vaga por causa disso, quando de fato elas fazem uma prova. Tá? Então, beleza, vamos começar a falar um pouquinho aqui de dinheiro agora, de finanças. Vocês acham que a antecedência é aliada da perfeição? Vocês acham que se preparar ajuda ou não? O que vocês acham? Sim? Eu ouvi um não aqui na frente, hein? Não? Na verdade, quando você se prepara é bom, porque você tem uma vantagem muito competitiva. Né? Você se preparou, você pôde
guardar dinheiro, você pôde estudar antes, você pôde se preparar para tomar as melhores decisões. Tá? Então, vamos lá. Eu vou expor para vocês uma situação aqui que eu queria que vocês dessem uma opinião. O que vocês acham que é melhor? Quitar as dívidas antes ou depois do intercâmbio? Antes, né? Não sempre, mas geralmente antes. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente já tem uma dívida. Né? Às vezes a gente tem uma dívida, a gente tem um compromisso financeiro, e a gente fala, poxa, eu não vou fazer intercâmbio? Não sei, porque não é assim que a gente pensa. A gente tem que sempre pensar no valor agregado que isso vai gerar. Porque às vezes fazer um intercâmbio, né, pode não ser o caso, mas se fazer um intercâmbio te gerar resultado suficiente para poder pagar essa dívida mais rápido, isso daqui pode ser um ponto a se levar em consideração. Tá? Mas, vamos lá, você tem dinheiro guardado. Tá? Se você tiver dinheiro guardado no intercâmbio, é muito mais fácil você viajar. Só que se você tiver uma dívida para pagar, o que você faz? Você escolhe fazer o intercâmbio ou pagar a dívida? O que vocês acham melhor? Pagar a dívida. Pode ser. Só que existe dívida inteligente. Tá? Talvez vocês não tenham passado muito por esse momento, mas o que é uma dívida inteligente? É uma dívida barata. Tá? Então, se eu deixar de pagar meu cartão de crédito, vocês acham que isso aqui é uma dívida inteligente ou uma dívida burra? É burra. Nossa, esse foi um coro. Porque, assim, vocês sabem quanto é a taxa de juros do cartão? Quanto? 16, varia, mas chega em 400% ao ano. É uma parada muito louca. Você imagina se a gente pudesse investir a taxa de juros do cartão de crédito? A gente não pode, mas o banco pode, né? Por isso que o banco ganha tanto dinheiro assim. Então, essa é uma dívida burra, não pagar o cartão de crédito. Pegar um empréstimo e não pagar é burro, porque a gente vai pagar muito mais juros. Tá? Agora, tem dívida que é mais barata. Então, sei lá, um financiamento imobiliário, né? Quando você vai financiar imóvel, eu não estou falando que vale a pena, mas se a taxa de juros for muito mais baixa do que o valor que isso gera de volta, você pode utilizar isso a seu favor. Tá? Então, não é toda dívida que é burra. Tá? Existe dívida inteligente também. E a dívida inteligente é a dívida que você pode pagar. Não adianta a gente se endividar, igual eu conheço um monte de gente que já fez isso e não conseguir pagar. Tá? E o segredo para a gente não se endividar ou fazer um intercâmbio legal ou qualquer decisão na nossa vida é ter um bom orçamento. Tá? E isso é muito importante. Porque, veja só, quem aqui lança todos os gastos do mês numa planilha? Poucas pessoas, hein? Caramba. E quem não lança? Por que não lança? Vai, me dá umas informações aí. Quem não lança os gastos numa planilha, não lança por quê? Preguiça, talvez? Não? Preguiça, não? Não dá nem tempo de lançar, cara. Esse é um grande problema, né? Guarda notinha, né? A gente precisa lançar isso. Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa e existem metas na minha empresa. Então, eu sei como eu vou cobrar as pessoas. Mas se eu não mensurar o resultado de todo mundo, como que eu vou dar uma direção para as pessoas? É igual em casa. Se eu não tiver orçamento, eu nunca vou tomar uma decisão boa relacionada ao dinheiro. E tem uma coisa legal também, que as pessoas acham que, sei lá, se eu te der 100 mil reais agora, a sua vida vai mudar. Cara, não vai mudar. Se eu te der 1 milhão, também não vai mudar. Porque o segredo não é o quanto você ganha, o segredo é o quanto você gasta. O segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E as pessoas, elas acham que não, o segredo é ganhar mais. Então eu vejo muita gente reclamando do seguinte, minha empresa não me paga o suficiente, eu ganho muito pouco. Mas eu não vejo ninguém reclamando que gasta muito. Vocês concordam com isso? Todo mundo fala, eu ganho muito pouco, me pagam muito pouco, poxa, que isso? O grande segredo é o quanto você gasta, não o quanto você ganha. E tem alguns exemplos para comprovar isso. Vocês conhecem o Mike Tyson, boxeador ali? Ele ganhou mais de 300 milhões de dólares na carreira dele. 300 milhões de dólares. Em 2008, ele decretou falência. Vocês conhecem o Johnny Depp? Jack Sparrow e tal? Eu fiz um vídeo muito legal sobre ele e durante 20 anos ele gastou 2 milhões de dólares por mês e quebrou no ano passado. Olha que louco, né? E tem várias pessoas, tem vários outros exemplos também. Jogador de futebol é um grande exemplo, porque eles ganham muito dinheiro, mas eles gastam muito, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o quanto a gente gasta.
E para isso, a gente precisa fazer um fucking orçamento. É uma simples planilha de Excel. Sabe? Não tem grande segredo. Mas o que a gente precisa ter um orçamento para fazer sentido? Tá? Não isso. Não isso. Tá? Esse é exemplo de um orçamento errado. O que é um orçamento errado? Ah, eu vou gastar, sei lá, 4 mil no intercâmbio. Então, eu vou separar... aliás, eu acho que eu vou gastar 3.990, então eu vou separar 4 mil. Pô, alguém já fez reforma aqui? Talvez não, mas... assim, a reforma, vocês já ouviram falar? Sempre gasta mais. Ah, deu não sei quantos mil, vai gastar mais. É sempre assim. Perfeito, cara. Aí, ó, esse é um exemplo muito bom. Mas as pessoas fazem isso? Mas... Tá vendo seu... Não, mas vamos seguir nesse exemplo. Olha que legal. Lembra que a gente falou sobre olhar para o preço? E as pessoas só olham para o preço? Elas olham para isso e falam, mas eu vou pagar uma taxa para o arquiteto, para o engenheiro. Vai ficar mais caro. Só que aí o barato sai caro. Né? Porque as pessoas só olham para o preço e não para o valor agregado que isso tem. É um dos grandes erros das pessoas. Né? Então, esse é um exemplo do que não fazer. Por quê? Porque a gente sempre precisa orçar um pouquinho acima. Né? Senão, o que vai acontecer? Se a gente gastar um pouco a mais, cara, acabou. Ferrou, sabe? E uma coisa que eu recomendo muito é que vocês façam um orçamento em família, de verdade. Parece que não. É um tabu falar de dinheiro, né? Principalmente em casa. Mas isso precisa acontecer, porque isso aí ajuda muito. Tem uma coisa que eu sempre faço nas palestras, que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, ó, levanta a mão direita todo mundo. E faz exatamente o que eu falar, tá bom? Levanta o seu dedo indicador. Olha o dedo que vocês levantaram. Você viu que quase todo mundo errou. Parabéns. Quase todo mundo errou. Por que vocês acham que todo mundo errou? Porque eu induzi ao erro, tem razão. Mas e se eu errasse sem saber que eu estou errando? Eu iria fazer as outras pessoas errarem também. Né? E o que eu quero dizer é que é mais importante o que eu faço e não o que eu digo. Tá? E em casa é a mesma coisa com dinheiro. Então, se a gente faz isso em conjunto, sabe, a família inteira se junta para a gente atingir os mesmos objetivos, um ajuda o outro, a gente dá o exemplo positivo para a família. E a gente consegue acertar, a gente consegue aumentar as chances de conseguir. Por isso que é importante a gente dar o exemplo, não é só falar, gasta menos, não adianta nada em casa, e eu já passei por isso. Todo mundo fica falando, gasta menos, você está gastando muito, não sei o que lá. Não importa, a gente precisa dar o exemplo, sabe? Então, beleza. Esse é um exemplo de um orçamento ruim que eu não quero que vocês façam. Esse é o exemplo de um orçamento bom que eu quero que vocês façam. Se aplica ao intercâmbio e se aplica a tudo. Mas, já que a gente está falando de intercâmbio, poxa, é separar tudo. É quanto em transporte, quanto em alimentação, quanto em saída, imprevisto. Quanto mais perfeito o nosso orçamento, e depois a gente coloca uma margem, tá? Tipo, então eu cheguei à conclusão que eu preciso guardar 1.000, então eu guardo 1.200. Maior as chances de a gente fazer isso da forma correta, da forma eficiente. Tá bom? Então, a gente precisa ter um orçamento bonitinho. É isso que eu queria passar para vocês. Então, o que é um orçamento inteligente? É você segregar todos os gastos específicos. Tá? É você calcular com base no comportamento de consumo dos meses anteriores. Não adianta eu chutar. Eu acho que eu vou gastar, sei lá, $10 por dia. Pô, mas você nunca viajou... e você está usando os seus gastos aqui. Precisa pesquisar para deixar isso mais perfeitinho, mais bonitinho. Tá? E, principalmente, você precisa ter um valor guardado para imprevistos. Alguém já ouviu falar no fundo de emergência? Ou no colchão de reserva? Legal. Então, eu vou falar sobre isso agora. O que é o fundo de emergência? Eu, quando comecei ali, com quase 18 anos, a investir, qual você acha que foi... Quais foram alguns dos erros que vocês acham que eu cometi? Oi? Investi tudo, não guardei nada. O que mais? Oi? Não foi bem gastar, né? Mas o que mais? Não pesquisei, né? Não estudei, seria talvez até melhor. Assim, em resumo, eu olhei só para a rentabilidade, não olhei para a segurança.
Esse é o principal erro que as pessoas cometem. Eu cometi vários outros. Eu não tinha conhecimento, eu não estudei, eu fui ganancioso, tem um monte de coisa. Tá? Mas, principalmente, eu olhei só para a rentabilidade e não olhei para a segurança. Isso é o principal erro que as pessoas cometem quando começam a guardar dinheiro. Porque, sobrou um dinheirinho aqui. O que as pessoas fazem? Quero fazer esse dinheiro render demais, o máximo possível, vou colocar na bolsa de valores, em opções, vou ficar rico. As pessoas só pensam nisso. E as pessoas não pensam que, antes de pensar em rentabilidade, eu preciso pensar na minha reserva de emergência. E o que é reserva de emergência? Tá? Não vou me aprofundar muito aqui, mas quando a gente começa a guardar dinheiro, a gente tem que destinar o nosso dinheiro para 3 coisas. Primeiro, curto prazo, que é a nossa reserva de emergência. Segundo, longo prazo, que é a nossa aposentadoria. E terceiro, objetivos, que é o médio prazo. Então, teoricamente, eu não posso fazer nada antes de guardar dinheiro para o curto prazo. Porque imagina, eu estou trabalhando, eu dependo da minha renda. Se eu for mandado embora ou perder meu dinheiro, o que acontece? Eu quebro, né? Tipo, não sobrou nada. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Né? Agora, se eu tenho uma reserva de emergência, eu sei o que eu vou fazer. E como que eu calculo a minha reserva de emergência? É só pensar o seguinte: qual é o meu custo mensal? Né? Então, a quanto que eu gasto por mês ou a minha família gasta por mês? Pô, se a minha família gasta por mês R$2.000, tá? Eu tenho um gasto mensal de R$2.000, então eu preciso calcular 6 vezes o meu custo mensal, que vai dar R$12.000. Então, antes de eu pensar em rentabilidade, eu preciso pensar em guardar R$12.000 para minha segurança. Tá? Não vou me aprofundar aqui, mas em que investimento vocês achariam que faria sentido colocar R$12.000? Vai? Poupança? Não, né? Pelo amor de Deus. Tesouro direto pode ser uma opção boa, inclusive. O que mais vocês acham? Renda fixa, é isso aí. A gente precisa pensar em investimentos que nos deem segurança. É isso. E uma opção é o tesouro direto, que você consegue investir a partir de R$30 e rende 2 vezes o que a poupança rende. Tesouro direto, você investe com R$30 e rende 2 vezes o que a poupança rende. Tá? Então, fica aqui uma dica, uma ideia para vocês quando forem guardar dinheiro para a reserva de emergência. Quando a gente atingir esses 12.000, o exemplo de cada um, aí a gente evolui, a gente avança. Tá bom? Beleza. Agora, um dos grandes problemas que as pessoas têm para não fazer alguma coisa que elas gostariam, no caso aqui o intercâmbio, é às vezes a gente não ter dinheiro. Porra, não é só eu vou cortar todos os meus gastos, mas eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Como que eu consigo mais dinheiro? Eu vou contar o meu exemplo, tá? O meu exemplo. Alguém já viu um vídeo no YouTube que assim, como juntar R$196.000 em 4 anos? Não? Foi um vídeo que eu fiz que tem hoje acho que 1.300.000 visualizações e é o meu exemplo real. É o exemplo real de como eu fiz isso. E o grande negócio é que você não precisa ter um grande currículo ou nada disso para fazer esse dinheiro. Tá? Como eu fiz, e óbvio que existem variações. Quando eu entrei no mercado financeiro, você imagina que eu entrei empreendendo. Né? Eu não tinha um salário. Eu montei meu negócio, então foi um pouco mais complicado. E eu precisava de dinheiro. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter minha independência. Então eu comecei. Teve um dia que eu estava na faculdade e eu estava falando com um amigo, ele falou assim, cara, não sei o que lá, barman. Eu falei, porra, como que eu faço para ser barman? Ele falou, cara, manda um e-mail aqui. Aí eu peguei e mandei um e-mail para uma agência de barman. Cara, eu não sabia fazer drink, não sabia fazer nada. Nada. Eu falei, pô, eu quero trabalhar. Me chamaram para uma festa, eu fiquei abrindo cerveja. Sabe? Depois eu aprendi a fazer caipirinha, não sei o que lá. Quando eu vi, eu trabalhava em 8 festas por mês. Tá? E cada festa me rendia R$150. E eu descobri que não era nem um pouco difícil você ser barman. Você não precisava ser bonito, você não precisava ser forte, você não precisava ser nada. Era muito simples, porque tem aquele barman dos filmes e tem o barman de balada open bar. Era eu, sabe? Eu não precisava de muito conhecimento. Isso daqui me gerava, então, R$150, 300, me gerava R$1.200 por mês, tá? Como barman. E aí teve um dia que eu estava no Outback e tinha um cara que veio me servir super novo. E aí eu falei, caramba, cara, você é muito novo, como que você trabalha aqui no Outback? O que você faz, cara? O que você fez? Ele falou, no Outback, toda segunda-feira, você vem aqui, traz o currículo, eles fazem uma entrevista, se te aprovarem, você começa. Alguém já comeu no Outback aqui? O atendimento lá é legal, não é? Porque eles focam muito em gente nova, gente jovem.
e eles dão um baita treinamento. E eu peguei e falei, cara, eu vou trabalhar no Outback também. Mandei currículo e tudo mais, em menos de um mês eu estava trabalhando no Outback, ganhando R$ 2.000 por mês. Então, você junta 2.000 com mais 1.200, e eu fazia faculdade, e ainda dava até tempo de fazer umas outras coisas, mas eu não fazia, pegava esse dinheiro, guardava e investia, em 4 anos, R$ 196.000. Sem precisar de currículo, sem precisar de muita coisa que não seja a cara de pau, né? Então, se o problema é dinheiro, esse é o meu exemplo real de como eu fiz na época, né? E é óbvio que aí depois o meu negócio foi escalando, um pouquinho diferente. O grande segredo aqui é ralar, beleza? Agora, vamos lá, a gente vai viajar. Quem aqui já viajou para o exterior? Bastante gente, tá. Tem um ponto que a gente olha pouco, mas é muito inteligente a gente olhar com antecedência, que é a compra de moeda, tá? Porque quando a gente passa um cartão de crédito, ou dólar, ou qualquer coisa, a gente precisa ter a noção que, dependendo do que a gente utilizar para passar, a gente vai gastar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Então, vamos tomar a decisão mais inteligente. Vou passar de uma forma mais simples aqui, mas espero que vocês absorvam para que vocês tomem a melhor decisão. Essas são as 4 principais formas que você tem de comprar dólar, ou de comprar libra, euro, qualquer coisa. Casa de câmbio, corretora, cartão de crédito e cartão pré-pago. Então, vocês precisam saber o que é spread. O que é spread? Pô, se eu pegar essa garrafa de água, eu paguei R$ 10 nessa garrafa de água e eu vendo para você por R$ 11, eu cobrei um spread de 10%. Quanto menor o spread, menor para quem está comprando o dólar. Então, pô, onde tem menos spread? Tá? É isso que a gente vai descobrir agora. Primeiro, a gente tem a casa de câmbio e a corretora de câmbio. A casa de câmbio, sabe quando a gente vai no aeroporto e tem os carinhas lá com os guichezinhos vendendo dólar e tal? Essa é a casa de câmbio. A corretora de câmbio é algo que não aparece, é como se fosse um escritório, sabe? A gente não vê isso ali, né, tão fácil, não é tão acessível. E o que a gente precisa saber? Que nos dois a gente paga 1,1% de OF sobre o dinheiro que a gente for comprar, e o ponto é que a casa de câmbio ela cobra muito spread. Muito spread. É mais caro comprar dólar na casa de câmbio. Mas na corretora de câmbio a gente compra mais barato. Mas olha o ponto. Na casa de câmbio a gente retira o dinheiro na hora e na corretora de câmbio a gente tem que se programar. Tá? Então, de novo, planejamento. Quer comprar dólar barato, compra por uma corretora de câmbio. Aqui está um exemplo real. Casa de câmbio contra corretora de câmbio. Poxa, você paga R$ 3 para comprar um dólar. Na casa de câmbio, você vai pagar R$ 3,19. Na corretora de câmbio, 3,07. Com o spread OF, olha a diferença. Então, se a gente compra da forma correta, a gente está economizando um dinheirão. Tá? Então, fica a dica aí para quando vocês forem comprar dólar. Em relação ao cartão de crédito e cartão pré-pago, poxa, a diferença é que, ao invés de 1,1%, você paga 6,38%. É mais caro. Porém, você pode andar com um cartão e não precisa andar com dinheiro físico, que é muito mais caro, é muito mais complexo, né? Imagina, você está com dinheiro físico, pode acontecer um monte de coisa. Então, existe o benefício de você utilizar um cartão pré-pago. Mas o cartão de crédito é a forma mais cara que tem para vocês comprarem alguma coisa lá fora. Tá? Então, queria passar essa dica aí para vocês. Bom, e agora é com vocês. Agora é se planejar, se preparar, tomar a decisão que seja a melhor para vocês. Não existe uma única melhor decisão, existe a melhor decisão para cada pessoa. É assim como o investimento, não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para cada pessoa. Tá bom? E eu sempre termino falando sobre primos, porque no meu canal eu sempre falo para os primos, né? Assim, o nome do canal é o Primo Rico, então eu sempre chamo as pessoas de primos. Por isso está na apresentação. Então, espero que eu tenha ajudado vocês a tomar uma decisão, ou pelo menos a tomar uma decisão com um pouco mais de clareza, para que vocês consigam economizar um pouquinho mais de dinheiro. E boa sorte para todos vocês. Beleza? Obrigado. A gente vai ter dúvidas ou não, Rafa? Vai? Tá. Bom. E aí, pessoal? Temos dúvidas? Quem quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada?
O que você quer saber sobre o Tesouro Direto? Tudo? O Tesouro Direto, pensa que assim, ó, ele é o investimento mais conservador do Brasil, mais seguro, só que os brasileiros eles preferem a poupança por uma questão cultural. O Tesouro Direto, você abre uma conta em uma corretora, pode ser até via o próprio banco que você tem conta, e você vai ter acesso à plataforma do Tesouro Direto. E lá você escolhe onde você quer aplicar. Tá? Porque o Tesouro é uma plataforma e você tem os investimentozinhos dentro do Tesouro. Você pega o seu dinheiro e investe. E aí o seu dinheiro começa a render da noite para o dia. Tá? Então é a aplicação mais segura de todas, mas não dá nenhum dinheiro para o banco. Então o nosso gerente ele não oferece para a gente o Tesouro. Não é do interesse dele, porque não vai bater a meta dele. Entendeu? Por isso que meio que as pessoas não falam muito. Mas é uma boa opção, até para o pequeno investidor, porque você consegue investir a partir de R$30. Eu tenho até um vídeo no canal mostrando como aplica na prática e tal. Se você tiver alguma dúvida, recomendo que você assista lá. Quer mais, gente? Show de bola. Obrigado, então, gente. Valeu. E aí, continua?